a quarta sessão do ciclo de conferências e leituras Perspectivas para o Bem Comum tem como leitora Maria Luísa Ribeiro Ferreira, professora catedrática jubilada da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com publicações de livros e artigos nas áreas da filosofia moderna, Spinoza, didática da filosofia, filosofia de género e pensamento ecológico. Investigadora do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa e do Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa, é membro do grupo de trabalho Benedictus de Spinoza da Universidade Estadual do Ceará, no Brasil, do Seminário Spinoza em Espanha, da Associação des Amis de Spinoza em França e da Acción Integrada Espanha-Portugal-Leibniz. Integra os corpos diretivos da Sociedade de Ética Ambiental e da Sociedade Científica da Universidade Católica de Lisboa e é membro histórico da comunidade da Capela do Rato e fundadora do Foco de Conversão Ecológica. A leitura incidirá sobre o livro As Vidas dos Animais, de John Maxwell Coetzee, Prémio Nobel da Literatura em 2003 e galardoado com 2 Booker Prize. Trata-se de uma obra interdisciplinar que associa a literatura com a filosofia, onde o autor provoca o leitor quanto aos direitos dos animais através das posições radicais da sua personagem principal, Elizabeth Costello, e obriga o leitor a tomar partido. Não quero terminar esta introdução sem 2 notas imprescindíveis sobre a Luísa Ribeiro Ferreira. A primeira, de agradecimento pelo trabalho que tem desenvolvido na nossa comunidade na última década e que permitiu guindá-la a referência de interculturalidade na cidade e na nossa fé. A segunda, para a celebrar como mulher, como mãe, avó e bisavó, como amiga e, consequentemente, como luzeiro que não podemos ignorar. Passo a palavra à Luísa. Bem, eu fiquei comovida com esta apresentação e já estava bastante enervada porque houve aqui um problema técnico. Eu espero que a sessão corra bem. Muito boa tarde a todas e a todos. O livro de que eu vou falar, A Vida dos Animais, é representativo de 2 temas deste ciclo, a ética e a ecologia. Não é representativo da espiritualidade, mas eu depois, no fim, farei uma breve incursão relativamente à espiritualidade. Este livro está esgotado em Portugal, presentemente, mas há uma edição portuguesa na Companhia das Letras. Posso ouvir mal? Vou focar estes tópicos. Em primeiro lugar, falar um pouco do autor e da obra, depois falar do livro, que é um livro pouco comum, os que leram apercebem-se que não é um livro usual, digamos. Em terceiro lugar, da influência de 3 filósofos no livro, que são o Jeremy Bentham, o Tom Regan e o Peter Singer. E depois irei ao livro propriamente dito, As Vidas dos Animais, falando da estrutura, falando dos personagens principais do livro, das teses que defende e, no final, uma breve incursão na Laudato Si. Um ponto prévio. Eu não subscrevo as teses que o livro apresenta, mas é um livro que eu gosto muito. É um livro que eu gosto muito por muitas razões e uma delas é pela dificuldade do relacionamento entre as pessoas. Porque a personagem central é uma professora velha que se sente perdida e incompreendida. Eu sou velha, sou bisavó, mas não me sinto nem perdida nem incompreendida, mas sou solidária com a Elizabeth Costello e sou solidária com o seu mal-estar relativamente às pessoas que a criticam, e são muitas. Sou grande admiradora de Coetzee,
de quem li praticamente toda a obra, uma obra que as mais das vezes nos choca, nos intriga, nos perturba, mas que inegavelmente nos faz pensar. Eu posso dizer que John Maxwell Coetzee é um dos meus autores preferidos e vou citar alguns livros da sua vasta bibliografia. A Espera dos Bárbaros, A Morte de Jesus, há também um livro que se chama O Nascimento de Jesus, ou A Vida de Jesus. A Vida de Jesus. Intriga-me muito porque nunca percebi este título relativamente ao conteúdo do livro, ou dos livros, mas são livros a não perder. O Coetzee é também um comentador de obras literárias e tem esta obra, Textos sobre Literatura, muito interessante. Tem A Desonra, que é um livro que eu também gostei muito, O Homem Lento, um sobre Elizabeth Costello, um sobre a infância e muitas mais, mas eu não vou agora aqui falar delas. Coetzee nasceu em 1940, ele é vivo, está vivo, é um sul-africano, mas é alguém que vive presentemente na Austrália. Ele recebeu 2 vezes o Booker Prize, que é realmente um prémio prestigiante, e foi Prémio Nobel de Literatura em 2013. O John Coetzee empenhou-se muito na luta contra o apartheid na África do Sul. E foi professor universitário em Inglaterra, nos Estados Unidos e na África do Sul. E tem dado conferências por todo o mundo. Isto realmente é um livro pouco comum. E é um livro pouco comum porque não é de um só autor. É um livro que tem também comentadores. E ele é apresentado como sendo do Coetzee, mas na realidade são muitos aqueles que participam. E é um livro que tanto se situa no campo da literatura como no campo da filosofia. Eu posso dizer que é um livro interdisciplinar, se quisermos. Até porque, no final, aparecem estes 4 comentadores a falar do livro e a analisar as teses do Coetzee. A Marjorie Garber, que é romancista, e que nos vai falar da superioridade da ficção relativamente à filosofia, isto no que respeita ao tratamento de certos temas. Marjorie Garber acha que a ficção e a literatura conseguem abordar melhor certos temas ou de uma maneira mais convincente do que a filosofia. Depois aparece também a falar no livro o Peter Singer, que é um filósofo defensor dos direitos dos animais. Aparece a Wendy Doniger, que se situa numa perspectiva religiosa e que nos vai falar da compaixão pelos animais. E depois a Barbara Smuts, que é primatóloga, portanto, que trabalha com macacos, chimpanzés, etc., e defende a tese de haver seres não humanos que são pessoas. O livro foi publicado em 1999 pela Princeton University Press e em Portugal em 2000 pelo Temas e Debates. Bem, o objetivo do livro é apresentar um tema de ética em forma de ficção. É um livro provocatório. E é provocatório porque defende esta tese. Há uma igualdade entre humanos e animais no que respeita à sensibilidade e aos interesses. Para ter interesse, basta que um ser seja capaz de sentir bem-estar, prazer, dor e sofrimento. É um livro que se apoia em teses de filósofos contemporâneos e esses filósofos criticam o especismo. Eu depois falarei do que é o especismo. E as teses defendidas no livro tiveram a influência de Jeremy Bentham, Tom Regan e Peter Singer. E vou falar deste filósofo mais antigo, do século XVIII, XIX, que é o Jeremy Bentham, e que tem este livro, An Introduction to the Principles of Moral and Legislation. E neste livro, o Bentham apela para a inclusão dos animais na perspectiva dos direitos. Os animais têm direitos. E o livro do Coetzee vai nessa linha. Ora, o objetivo de Bentham é libertar os animais, ou foi, no seu tempo, libertar os animais da crueldade a que eles eram sujeitos. E ele defende que nós devemos atender aos interesses dos animais. Os animais têm interesses. Ora, o objetivo do Coetzee, ao escrever o seu livro, é dar uma forma romanceada ao problema dos direitos dos animais.
E, ao mesmo tempo, ele também pretende mostrar a incompreensão da personagem central, que é Elizabeth Costello, uma romancista. Costello é uma mulher incompreendida pelos seus pares, é incompreendida pelos seus familiares e tanto os pares como os familiares criticam muito severamente as teses que a Costello defende. E é um livro em que se cruzam a filosofia, a literatura, a psicologia e a ética. E eu acho que é um livro que nos perturba, porque nos desafia, porque nos faz pensar. Eu mencionei o Bentham como precursor de algumas das teses defendidas neste livro, mas, na realidade, os filósofos que estão mais presentes e aqueles que tiveram mais influência são filósofos contemporâneos, como o Tom Regan e o Peter Singer. O Tom Regan nasceu em 1938, morreu em 2017. O Peter Singer é vivo ainda. E do Tom Regan, eu direi que é um defensor dos direitos dos animais inspirado em Gandhi. Ele foi muito influenciado pelo pensamento de Gandhi. E, para o Tom Regan, os animais são seres sentientes, portanto, são seres que sentem. E, como tal, têm direito a uma vida e têm direito a uma vida digna, que é aquilo que ele pretende para os animais. Aliás, o Tom Regan defende que todos os seres vivos são dignos de respeito, todos são sujeitos de uma vida e, como tal, não podemos tratá-los pensando só nos nossos interesses. Vamos ver o Tom Regan. O Tom Regan tem uma obra muito grande. Eu citei estes três que me parecem três livros importantes aqui para o tema que estamos a tratar: The Case of Animal Rights, Defending Animal Rights e Empty Cages, Facing the Challenge of Animal Rights. O Tom Regan combate muito fortemente a vivissecção. E, para ele, o argumento que é sempre dado para fazer experiências com animais é um argumento que não colhe. Ele considera que, enquanto sujeitos de uma vida, os animais são nossos iguais e, portanto, têm direito à integridade física. Segundo ele, infligir danos aos animais ou fazer experiências com os animais é um exercício de abuso de poder e ele considera isto imoral. Os animais têm direitos a não ser prejudicados, eles não são coisas, e a utilização dos animais é um problema ético sobre o qual ele se debruça. Fechamos agora ao Peter Singer. Tem aquelas obras todas que também vos falei. Não falei. Tem algumas obras das quais eu destaquei estas: Animal Liberation, Practical Ethics e The Life You Can Save. Peter Singer é um grande crítico do especismo e considera que tanto o especismo como o racismo são preconceitos que nós devemos combater. No especismo há uma discriminação entre os humanos e os não humanos. E há no especismo a aceitação que determinadas espécies podem ser sujeitos a comportamentos de exploração das mesmas, como é, por exemplo, fazer experiências. No especismo há um pactuar com o sofrimento dos animais, tomando esse sofrimento como natural. E o especismo considera que os animais estão ao serviço dos homens. O especismo é um conceito central na ética de Singer, é o seu principal motivo de ataque, de crítica, etc. O especismo é, portanto, a discriminação com que os humanos tratam os animais. É considerar que os animais estão ao nosso serviço, é considerar que os animais podem ser usados. Ora, para Singer, a moralidade deveria tomar como critério ético a capacidade de sofrimento e não a razão. Não é a razão que delimita a ética, mas sim a capacidade de sofrimento. Ora, os seres humanos, segundo Singer, não levam a sério o sofrimento dos animais. O Singer defende que os animais têm linguagem, embora não seja uma linguagem semelhante à linguagem humana, e critica as experiências cruéis que continuam a realizar-se sobre os animais. Neste livro, Animal Liberation, ele defende que só devemos fazer experiências com animais em casos comprovados de urgência. Este livro, Animal Liberation, defende estas teses. Um ser sentiente, e os animais são seres sentientes, tem interesses. Há que evitar matar animais para comer ou para fabricar objetos.
sei lá, cintos, sapatos, etc. Se nos preocupa a justiça social, há que estender aos não humanos. Ora, um ser sentiente tem interesses e há que atender à qualidade de vida dos seres sentientes. Os animais não são meros objetos que os humanos usam a seu belo prazer. E este movimento Animal Liberation é por ele aproximado de um outro tipo de movimentos de libertação, como foi a libertação dos escravos, ou como foi, e ainda continua a ser, o movimento de libertação das mulheres. Ora, segundo Singer, se nos preocupa a justiça social, há que estender a justiça social aos animais, aos não humanos. E todo o ser que sente e todo o ser que sofre pode ser considerado, segundo ele, um sujeito moral. Para ele, é absurdo defender os mesmos direitos para os animais e para os homens. Obviamente que se trata de direitos diferentes. Mas isto, segundo ele, não impede que os animais tenham direitos. E ele acha que há uma semelhança grande entre racismo e especismo. E acha que nós podemos comer outras coisas que não seja comer animais. É possível termos uma alimentação saudável sem comermos animais. Fazem-se também, ele denuncia, experiências extremamente dolorosas com animais em prol da cosmética, em prol da medicina, em prol da psicologia, e ele pretende combater muito eficazmente essas experiências. E ele diz algo: há humanos que estão muito abaixo dos animais em termos intelectuais. E ele diz, por exemplo, um bebê, um deficiente ou um louco, em termos intelectuais, não resolve tantos problemas, ou não resolve nenhum problema, está abaixo de muitos animais. E não nos passa pela cabeça fazer experiências nem com bebés, nem com deficientes, nem com loucos. Não é? E, para Singer, isto é significativo. Ele diz que alguns animais são pessoas. Isto porquê? Porque alguns animais são racionais, alguns animais são autoconscientes e alguns animais têm linguagem. Ele, por exemplo, acha que os peixes não têm linguagem, portanto podemos comer peixe à vontade. E os répteis também não têm linguagem, não precisamos de os respeitar. Ele defende imenso as vantagens para a saúde de uma alimentação vegetariana. Ele acha que a carne não é essencial para a saúde e que às vezes até é prejudicial. Bem, vamos então agora ao livro das vidas dos animais. O livro tem uma estrutura estranha. É uma obra literária, como eu disse, mas é também simultaneamente uma obra filosófica. Começa com uma introdução da Amy Gutman, que apresenta criticamente a trama do livro, e depois há a história propriamente do livro, com duas partes. E, no fim dessas duas partes, há 4 reflexões. Uma da Marjorie Garber, que é teórica da literatura, outra do Singer, que é filósofo, outra da Doniger, que é professora de estudos religiosos, e outra da Barbara Smuts, que é primatóloga. Já tinha dito isto, mas é para não estranharem, digamos, a estrutura do livro. Portanto, é uma estrutura muito diferente da estrutura habitual dos livros, e é um livro complicado de ler, porque não é um livro linear, não é? Então, das vidas dos animais, vou falar do enredo, das personagens, da personagem central, que é Elizabeth Costello, depois da família de Elizabeth Costello, que é constituída por o filho, pela nora e pelos netos, e também no poeta judeu Abraham Stern, que tem um papel importante. Bem, o enredo, a história, ocupa a parte central do livro. Na minha edição, que é a portuguesa, tem 55 páginas, vai da página 21 à 76. E tem como personagem central a Elizabeth Costello, que é uma romancista e que é convidada por uma universidade a preferir 2 conferências. E Elizabeth Costello vai desconcertar o seu público, porque ela foi convidada como professora de literatura, mas ela não vai falar de literatura, que era o que era expectável. E, em vez de falar de literatura, vai falar dos direitos dos animais. E vai falar dos deveres dos humanos para com os animais. E o enredo do livro, ou seja, a história, tem nitidamente 2 partes. Os filósofos e os animais e depois os poetas e os animais. E começa com John Bernard, que é o filho de Elizabeth Costello e que vai buscar a mãe ao aeroporto. A mãe vivia longe e há 2 anos que eles não se viam.
Elizabeth Costello, a mãe, é romancista, como eu já disse, e foi convidada pela universidade onde o filho também é professor. Ela foi convidada a fazer uma conferência de literatura, mas o filho não preveniu o corpo docente que a convidada era a sua mãe, e eles têm nomes diferentes. Norma, que é a mulher do John, e a Elizabeth Costello, portanto, a nora e a sogra dão-se mal. Não é comigo, não acontece, mas acontece muitas vezes. Bem, e aqui é o caso típico da nora e da sogra que não gostam uma da outra. Primeira parte da história, na primeira parte da história, na página 22, há um texto que eu selecionei por mostrar esta hostilidade surda. A Norma vai se instalar em casa do filho, tem neto, ela tem 2 netos, e isto é, portanto, tirado do livro. As hostilidades recomeçaram quase de imediato. Norma tinha preparado uma refeição ligeira. As crianças vão comer connosco? Pergunta Elizabeth. Não, responde Norma. Elas comem na sala de jogos. Porquê? Pergunta Elizabeth Costello. A razão é que as crianças iam comer frango. E o clima na família era de grande tensão. Ela fica indignada para as crianças irem comer frango, a sogra, a nora, acha que as crianças têm que comer aquilo que se come em casa e comem carne todos os dias em casa. Bem, no dia seguinte dá-se a conferência de Elizabeth Costello e ela, em vez de falar de livros e de literatura como era expectável, ela anuncia que vai falar de animais e que vai falar da situação dos animais nos matadouros. E vai dar um exemplo que as pessoas ficaram chocadíssimas. Ou seja, compara o sofrimento dos animais nos matadouros ao sofrimento dos judeus nos campos de morte. E descreve Treblinka e os campos de morte e considera que nos matadouros atuais se passa um processo semelhante. E diz: estamos todos envolvidos num processo de degradação, crueldade e carnificina que rivaliza com tudo aquilo que o Terceiro Reich foi capaz. Elizabeth Costello critica os filósofos clássicos que sobrevalorizam a razão e lembra, entre outras coisas, o facto da Academia Prussiana das Ciências ter fundado em Tenerife um laboratório dedicado à experimentação com chimpanzés. Claro, experimentação da qual ela é extremamente crítica, e um dos cientistas principais foi Wolfgang Köhler, um grande psicólogo, já morreu, psicólogo do século XX. Neste laboratório, o Köhler submetia macacos e chimpanzés a um período de treino de modo a humanizá-los, tanto quanto possível. E de modo a resolverem problemas que normalmente não resolveriam, mas que depois desse treino intenso conseguiriam resolver. Há um dos macacos, que era o mais inteligente, que é o Sultan, é sujeito a uma série de provas, mas essas provas são, de certo modo, cruéis, porque para resolver os problemas, os animais eram postos em situação de grande pressão, como, por exemplo, eram sujeitos à fome, não lhes davam de comer. E até que eles conseguissem resolver o problema, então, quando resolviam o problema, eram recompensados com comida. Por exemplo, uma das coisas típicas era porem um cacho de bananas fora do alcance dos macacos. Mas os macacos saltavam, mas chegavam ao cacho de bananas, paravam, depois verificavam que havia paus e começavam com os paus a ver se chegavam às bananas, mas também não chegavam com os paus às bananas. Mas havia um truque, é que os paus encaixavam no outro. E eles depois, quase mortos de fome, lá conseguiam encaixar os paus e chegavam justamente às bananas e resolviam o problema. Ora, a Costello relata esta experiência e faz comparações entre os macacos de Köhler e o personagem Red Peter, que é um macaco que Kafka usou no seu texto Report to an Academy. Este texto é uma alegoria, e este texto é um texto em que o macaco conta a história da sua vida e da sua ascensão de macaco até humano. E Costello vai aproximar esta história do Red Peter, que foi capturado pelos caçadores, com as histórias dos macacos que foram usados por Wolfgang Köhler em experiências para estudar os comportamentos dos animais. Eu mostro aqui uma das fotografias, ainda é preto e branco, nessa altura do Köhler, se calhar ainda não havia ainda
máquinas fotográficas coloridas, e ele vê-se o macaco a querer encaixar os pauzinhos, não é? O auditório de Costello começou a ficar embaraçado. Espero que vocês não comecem a ficar embaraçados, mas pronto, isto é ficção. O auditório de Costello começa a ficar embaraçado, começa a ficar perturbado com o desenrolar da conferência, e o filho também fica embaraçadíssimo, envergonhadíssimo, porque acha que a mãe está a ter uma atuação completamente inesperada e estranha no meio universitário onde ela estava a falar. E a Nora, que está sentada ao lado dele, ao ouvir a conferência, diz: ela está a divagar, diz Norma ao seu lado. O quê? Pergunta ele. Está a divagar, perdeu o fio à meada. Costello continua a conferência e cita um outro filósofo americano e o seu ensaio, um ensaio muito conhecido, que é What is it like to be a bat? Ou seja, como é ser um morcego? Este filósofo, Thomas Nagel, é um filósofo que também se dedica a esta causa, ainda está vivo, e para Nagel, ser um morcego é ser capaz de experimentar as modalidades sensoriais do morcego. Portanto, isto é importante porquê? Porque é importante nós conseguirmos colocar-nos no lugar do outro. Então, se nos colocássemos no lugar do morcego, o que é que nós conseguiríamos ver, o que é que conseguiríamos sentir, etc. Bem, é uma experiência, digamos, marcante e o Singer fala dela e, portanto, eu foquei-a. Ao falar de modo, quer dizer, daquilo que os judeus passaram nos campos de concentração, a Elizabeth Costello diz isto, extremamente chocante para o público para o qual ela estava a falar. O horror consiste nos assassinos se terem recusado a imaginar-se no lugar das vítimas. Não disseram como seria se fosse eu que estivesse a ser transportado naquele vagão de gado. Por outras palavras, fecharam os corações. E ao terminar a conferência, Elizabeth Costello faz mais esta observação. Em cada dia há um novo holocausto e, no entanto, tanto quanto me consiga perceber, a nossa essência moral permanece intocada. Não nos sentimos maculados. A conferência acaba e seguem-se as questões. A nora de Elizabeth Costello, Norma, está perfeitamente indignada. Há perguntas da assistência e as respostas dadas por Costello não são bem aceites. Depois segue-se um jantar de gala e o filho sente-se envergonhado. Sente-se envergonhado e dividido entre o amor da mãe e, digamos, a solidariedade também com a mulher que passa a vida a fazer críticas da sogra, não é? E interroga-se, ele próprio se interroga. Porque não pode ela ser uma senhora idosa normal, a viver a vida normal de uma senhora idosa? Se deseja abrir o coração aos animais, porque não fica em casa e o abre aos seus gatos? Bem, segue-se o jantar e no jantar são servidos pratos de carne. A nora da Elizabeth Costello continua a fazer perguntas provocatórias durante o jantar e o debate vai estender-se a todos os comensais. Então, o decano da faculdade, que está a ver aquilo muito mal parado, pretende amenizar o ambiente e diz isto. O vegetarianismo é uma transação bastante estranha, uma vez que os beneficiários não se apercebem de que estão a ser beneficiados. E não há qualquer esperança de que alguma vez o percebam, porque vivem num vazio de consciência. Bem, a sessão acaba, o jantar acaba, e acaba também a primeira parte do livro das vidas dos animais. Esta segunda parte é intitulada Os Poetas e os Animais. E nesta segunda parte, a nora de Costello, à noite, discute com o marido e é muito crítica em relação à sogra. Depois, também numa conversa, junta-se a voz de Abraham Stern, que é um professor judeu que se indigna com a aproximação que a Costello fez entre os animais sujeitos a experiências nos laboratórios e a situação dos judeus nos campos de concentração. O Stern não vai depois ao jantar de gala, mas deixa um bilhete a Costello dizendo, entre outras coisas, isto. O homem foi feito à semelhança de Deus, mas Deus não foi feito à semelhança do homem. Se os judeus foram tratados como gado, não se conclui daí que o gado é tratado como os judeus. Bem, no dia seguinte, é a segunda conferência e agora seria sobre literatura. E a Elizabeth Costello vai analisar 2 poemas sobre animais. Um poema de Rilke, A Pantera, e um poema do Ted Hughes, um poeta americano contemporâneo, O Jaguar.
E em todos estes poemas o animal é destituído de voz. O animal é apresentado como animal, mas não lhe é dada importância ou personalidade. Continua esta mesma ideia do animal estar ao serviço dos homens. A esta conferência depois segue-se um debate em que o público e Costello se envolvem e vão citando outras obras literárias e o público é sempre muito, muito crítico. Bem, antes da última sessão, o John Bernard, o filho, interpela a mãe. Mãe, acredita mesmo que as aulas de poesia vão fazer fechar os matadouros? Não. Então por que faz isto? O caráter carnívoro exprime algo verdadeiramente profundo acerca dos humanos, tal como o faz em relação aos jaguares. Com certeza não prescreveria uma dieta de soja a um jaguar. Às observações do filho e à pergunta que ele lhe faz se ela pretende curar a humanidade, a Costello responde: John, não sei o que quero fazer. Só sei que não quero sentar-me e ficar calada. A sessão final é um debate entre Elizabeth Costello, Thomas O'Hearn, que é professor de filosofia. Este Thomas O'Hearn vai sublinhar que a ideia de compaixão para com os animais é uma ideia muito recente e que é uma ideia predominantemente anglo-saxónica. O'Hearn sustenta que os animais não são pessoas e que não faz sentido estar a falar dos direitos dos animais. Isto não impede que não haja regras quanto ao modo de tratarmos os animais. Este O'Hearn é crítico da crueldade existente nos matadores, mas aceita, como normal, que nós matemos os animais para os comer. E diz: é lícito matar animais porque as suas vidas não são tão importantes para eles como as nossas vidas são importantes para nós. O modo antiquado de dizer isto é afirmar que os animais não têm almas imortais. Elizabeth Costello responde-lhe: quem afirma que a vida importa menos aos animais do que a nós, nunca teve na mão um animal a lutar pela vida. Quando diz que à luta falta uma dimensão intelectual ou horror imaginativo, eu concordo consigo. Não faz parte do modo de ser dos animais a possessão de um horror intelectual. Todo o seu ser se encontra na sua carne viva. E a sessão acaba com acrimónia, com hostilidade, com amargura e com muita discussão. À noite, o filho de Elizabeth Costello e a mulher, mais uma vez, discutem. E Norma, a Nora, diz: perca a paciência quando ela chega aqui e começa a tentar que as pessoas, e em especial as crianças, mudem os seus hábitos alimentares. E agora estas conferências absurdas? E ela não quer ir despedir-se da sogra ao aeroporto. Ao despedir-se da mãe, o filho diz-lhe: peço desculpa pela Norma, tem estado sob uma enorme tensão. Não creio que ela esteja em posição de aderir às suas ideias. Talvez o mesmo se aplique a mim. Foi uma visita breve, não tive tempo de perceber por que razão se tornou tão inflamada nessa história dos animais. Elizabeth Costello sente-se infeliz, sente-se incompreendida, acha que a sociedade mergulha num crime ao tratar assim os animais, sacrificando-os às exigências humanas, e acha que a sociedade poderia ter uma resposta diferente. Mas ela própria se interroga quanto à pertinência da sua atitude, mas não consegue mudar. E diz: acalma-te, digo a mim mesma, estás a fazer uma tempestade num copo d'água. A vida é assim, todos os outros a aceitam, porque não podes tu fazer o mesmo. Bem, na última parte do livro são as tais reflexões da romancista, do filósofo, da professora de História de Religiões e da primatóloga. A Marjorie Garber, romancista, levanta uma série de questões e disserta sobre o romance académico e sobre a tendência a infundir-se o romance académico e o romance policial. A pergunta final que levanta atravessa todo o seu discurso e é: qual é o valor da literatura? Depois, há as reflexões do Peter Singer, filósofo. E é um testemunho curioso, porque fala do paper que o Coetzee irá apresentar no colóquio sobre filosofia e animais e aproveita para reforçar que todos os animais têm interesses. Depois, a Wendy Dodiger, professora de História das Religiões, fala das tradições religiosas que valorizam a compaixão e a compaixão pelos animais, nomeadamente o hinduísmo. E a Bárbara Smuts, primatóloga, espanta-se que Costello não fale das relações entre homens e animais.
Fala da sua experiência, ela, Bárbara Smuts, fala da sua experiência com babuínos, com quem trabalhou, com quem conviveu durante muito tempo e com quem aprendeu a lidar. E também fala das suas relações com a cadela Safi e diz que a trata como pessoa e que, pelo facto de a tratar como pessoa, desenvolveu nela potenciais inesperados. E considera que se puxarmos pelos animais, se lhe dermos atenção, se os amarmos, eles podem ir muito mais longe do que nós pensávamos. Bem, eu com estes testemunhos concluo o livro, concluo esta leitura sobre o livro de Coetzee. É um livro que se coloca no plano da ecologia stricto sensu e que o faz de um modo literário, mas também científico e também filosófico. Não há nele, e não teria que haver, porque não é esse o objetivo do Coetzee, uma tónica de espiritualidade. Mas eu, ao terminar este ciclo de conferências e leituras, ética, ecologia e espiritualidade, não poderia deixar de fora o tema da espiritualidade, lembrando alguns passos da Laudato Si, em que os animais não são esquecidos. E assim, no parágrafo 42, o Papa Francisco escreve: todas as criaturas estão interligadas. No parágrafo 69, cada criatura possui a sua bondade e perfeição própria. No parágrafo 76, cada criatura tem um valor e um significado. No parágrafo 83, juntamos mais um argumento para rejeitar todo e qualquer domínio despótico e irresponsável do ser humano sobre as outras criaturas. O fim último das restantes criaturas não somos nós. Parágrafo 84. Cada criatura tem uma função e nenhuma é supérflua. Parágrafo 86. A interdependência das criaturas é querida por Deus. Parágrafo 89. Formamos uma espécie de família universal, uma comunhão sublime que nos impele a um respeito sagrado. E acabo com um apelo do Papa Francisco, no parágrafo 14 da Laudato Si, lança um convite urgente a renovar o diálogo sobre a maneira como estamos a construir o futuro do planeta. Precisamos de um debate que nos una a todos, porque o desafio ambiental que vivemos e as suas raízes humanas dizem respeito e têm impacto sobre todos nós. Muito obrigada pela vossa atenção. Então temos agora um espaço para perguntas à Luísa. Estou disponível para passar o microfone, para continuarmos esta conversa tão interessante. Teresa. Eu sou a Teresa, amiga da Luísa há muito tempo, e gostei muito, obrigada Luísa, foi muito engraçado também essa história que tu contaste do livro. Temos o cão a ladrar. Hã? Não reparaste que temos o cão agora a ladrar no fundo? Tenho o quê? Pronto, deixa, é um pormenor. Aplaudi também. E o que eu me lembrei foi numa tendência contemporânea, que é o pós-humanismo, portanto, que é a visão do mundo que não está centrada no homem e que está centrada no mundo, e a natureza, os animais, a natureza é também uma natureza, não é? Assim como as plantas, e portanto a visão clássica que nós conhecemos é nesta perspectiva filosófica, que eu também não conheço muito bem, mas que no outro dia ouvi, baseada num conceito alargado de mundo, que já não é egocêntrico. É o mundo desprovido desse egocentrismo, passa a ser também a totalidade do mundo, percebes? E eu acho que este Peter Singer também quer dizer, eu não conheço bem a obra dele, conheço alguma coisa, também se baseia um bocado nessa ideia. Do que eu conheço de Peter Singer, ele vai muito diretamente defender os direitos dos animais. Sim, sim. Essa ideia de uma natureza na qual nós estamos envolvidos e o facto de termos que desligar um pouco do antropocentrismo
Claro que ele, relativamente à crítica ao antropocentrismo, é radical, não é? Mas o seu interesse é, na realidade, os animais, porque acha que é um crime que nós estamos a cometer, um crime ecológico. Ele não está... Bem, ele também é um homem nosso contemporâneo, mas é datado, quer dizer, estas teses do Singer são anteriores a toda essa ideia que se está agora a desenvolver, de uma centração na natureza e da natureza como sujeito primeiro, do qual nós estamos integrados como outros estão também, não é? Pois. Mas faz um bocado também fizeste a ligação da ecologia, não é? Claro. Os animais, desta visão diferente, Claro. que abrange não só o homem e do caráter que distingue o homem dos animais, que já não é a razão, que é os sentidos, é o sentir a dor, não é? Que nós sabemos. Isso é o Singer, Os Singers, pois. E eu acho que essa visão é uma visão bastante interessante, nova e de averiguar, de investigar um pouco mais e que nos liberta um bocado daquele egocentrismo em que nós vivemos. Não, e sobretudo esse antropocentrismo em que vivemos tem-nos permitido fazer autênticos massacres sobre a natureza, não é? Portanto, esta atenção à natureza como um sujeito do nosso cuidado é algo que é extremamente importante, atual e que tem realmente uma série de defensores. Ainda bem que os tem. E um deles é o nosso amigo, Viriato Cervenho Marques. A única coisa que eu não percebi bem, porque não conheço bem o autor, enfim, o que tu tiveste a dizer, é se ontologicamente o homem e os animais têm a mesma natureza. Desculpa, se têm? Ontologicamente têm a mesma natureza. São iguais, são... Não, isso ele não poderia dizer isso, não é? Como? Ele não poderia dizer isso, que são iguais, há diferença. Não é iguais nesse sentido, que há um prolongamento, digamos, não há uma ruptura, digamos, Sim. entre o homem e o animal. Sim, eu não conheço muitos textos dele em que ele fala nisso. O problema dele, muito mais do que um problema ontológico, é um problema ético. Sim. É um problema de nós estarmos a proceder mal, temos que mudar o nosso comportamento e temos que atender aos outros seres também. Não conheço textos nessa linha. Os budistas, como sabes, consideram os animais absolutamente com esses direitos todos, porque são seres vivos. Quem? Os budistas. Os budistas. Os animais... Não sei se falam de direitos, há um respeito muito grande. Sim, um respeito muito, porque é um ser vivo. Pois. É um ser vivo. Exatamente, há um respeito pela vida. Pela vida. Sim. Mas... essa ideia já vem há muito tempo, não é? Sim, e sobretudo nas filosofias orientais, isso é algo que está muito presente, não é? Exatamente, é isto. Muito obrigada. E temos aqui a Cristina Joanás. Eu já estava à espera que ela fizesse uma pergunta hoje. Boa tarde, obrigada Luísa. A apresentação foi espantosa e eu ainda estou a tentar formular enquanto falo se é uma pergunta, se é um comentário. Ainda não percebi muito bem onde é que estou. Mas aquilo que apresentou toca décadas de reflexão sobre ecologia, sem nós darmos por isso. São caminhos diferentes, desde os primeiros movimentos da proteção da natureza até esta ideia hoje de mudarmos o antropocentrismo para o ecocentrismo. Neste momento são teses em tensão e se calhar há qualquer coisa no meio entre uma visão em que a natureza está anterior e, portanto, tudo é válido e o homem tornou-se o anátema, de alguma maneira, isto já é uma provocação, a ecologia pegou no elemento antrópico e anatomizou, condena-o e diz ele é o agente do mal na natureza. Então a minha pergunta é outra. Então, onde está o bem, como podemos inverter esta situação? Do ponto de vista da ética, onde é que se coloca o ecocentrismo, se é absoluto, eu acho que não é, e como é que nós podemos melhorar o nosso comportamento? Não é só estamos a fazer mal, é identificar o mal que fazemos, quais são as soluções que encontramos? Eu não sei propriamente dar soluções, agora o que eu penso, nós temos que estar alertados para o respeito pela natureza. Isso é algo que é relativamente recente, embora tenha havido N filósofos e pensadores que se importaram com a natureza. Mas esta ideia de uma ecologia como temática central na nossa vida, na nossa atuação, também tem muito a ver com os perigos
que nós estamos a perceber daquilo que está a acontecer à Terra onde vivemos, não é? Ao planeta onde vivemos. E mesmo que seja por essa via do medo de, se nós continuarmos tal como estamos, as coisas vão correr mal e daí a algumas gerações a vida será completamente diferente, se não impossível, isso também nos leva... há também uma preocupação interesseira, para além da preocupação ética. Mas eu penso que a preocupação ética é algo que é relativamente recente, pelo menos na modalidade... nas modalidades em que está agora a ser efetuada, embora encontramos-la, quer dizer, ao longo da filosofia, ao longo inclusive da religião. Pensamos em São Francisco de Assis, por exemplo, pensamos... Nos índios da América, do Oeste, não é? Do Oeste americano. Há toda essa relação entre a natureza e participação. É verdade que há uma participação, mas também há uma crueldade muito grande. Não posso dizer que os índios são santos relativamente a nós. Não vou dizer isso. Podem ter uma relação mais direta, muito mais direta e respeitadora, na medida que até por vezes a veneram, etc. Mas... Estava a pensar, digamos, nas palavras radicais do romance. Sim. Que há uma menção ao Holocausto. Isto tem uma força. Sim. O Holocausto como os negacionistas, não é? É deliberadamente chocante essa mensagem, não é? E essa mensagem, que também cria muita tensão, como é que isto se torna uma mensagem positiva, para além de ser só uma provocação, como é que nós podemos passar da provocação, também ela violenta, para uma pedagogia de uma ação positiva? É mais por aqui. Não sei se alguma vez refletiu sobre isso, mas... Não, eu não sei dar lições sobre isso, mas penso que nós podemos digamos, alterar muitos dos nossos hábitos, não é? E educar os nossos filhos, netos, etc., também a alterarem esses hábitos de não estarmos aqui a usar a natureza de maneira a esgotá-la, não é? E já temos, nós, por exemplo, estamos aqui no foco ecológico, não queria agora estar a fazer reclame do foco ecológico, mas, por exemplo, uma das grandes linhas é evitar determinados usos e abusos, sei lá, de plásticos, disto, etc., para que a natureza se respeite, para que a natureza não seja inundada por todos esses produtos que a deterioram, não é? E temos aqui mais uma pergunta. Bom, queria primeiro congratular poder me congratular. Tem que falar mais alto. Assim, perfeito. Então, queria de início me congratular aqui com a excelente apresentação. Eu já tinha lido esse livro há um tempo atrás e foi ótimo poder rememorar. E eu queria seguir um pouco na linha que foi levantada há pouco, pensando um pouco pela antropologia, como outros grupos humanos tomam a questão. E no Brasil tem um antropólogo... Deixa passar a moto. Vamos esperar a moto. Já passou. Tem um antropólogo que tem um trabalho muito interessante, que é o Eduardo Vieira de Castro. Ele fala de um perspectivismo ameríndio, no qual nós teríamos não mais uma divisão simples entre natureza e humanidade, ou natureza e cultura, mas na qual os grupos ameríndios, se eles fazem essa diferença, é num sentido muito diverso do nosso. Eles acreditam que existe não diversas culturas humanas, mas uma única espiritualidade presente entre diversos seres humanos e não humanos, os jaguares, né, as antas e outros animais, e diferentes naturezas, ao passo que nós pensamos que tem uma mesma natureza. Isso tem implicações muito curiosas na vida, que não é simplesmente uma eliminação do consumo de carne, mas o consumo de carne implica um problema, que é você, enfim, assimilar ou sacrificar um outro ser vivo. Isso serve para os humanos e para o que nós chamamos de não humanos. E também isso sai, ou seja, a antropofagia é tão complicada para eles quanto o abate de um animal. E tem uma segunda consequência que eu acho interessante. A relação com os animais que podem virar alimento não é definida pela espécie, ela é definida pelo encontro. Né? Você pode adotar um macaco, mas uma espécie de macaco também pode ser objeto de um alimento. Não quero propor isso como uma alternativa, assim, vamos então ser como os ameríndios,
Mas será que o nosso problema, antes de ser ético, ele não seria também, de uma certa maneira, ontológico, na medida que nós temos uma certa ontologia que nos leva a essa diferenciação? Ou seja, sem pensar em quais que seriam as mais adequadas, mas o nosso debate também não seria um tanto mais ontológico também nessa nossa relação com os outros? Não, acho que sim, se calhar há bocado à Teresa não respondi, mas não respondi como pensava, digamos. A ontologia apareceu-me um pouco como algo que vinha de fora, mas pensando melhor, eu acho que sim, porque nós todos somos parte de uma mesma natureza. Nós todos pertencemos a um ser que é a natureza. E lembro, por exemplo, a viagem do Papa, quando foi à Amazónia, não é? E aquilo que o Papa valorizou da relação dos indígenas com a natureza. Mesmo com esses aspectos, às vezes até cruéis, porque eles caçam, eles precisam de se alimentar, etc, etc. Mas há essa relação, digamos, de apropriação da natureza e de comunhão com a natureza, que nitidamente é uma vertente ontológica, estou de acordo. Não existem abatedouros. Sim. Mas acho que o Adelino quer fazer um... Posso passar a ser? Claro que sim. Obrigada. Gostei muito de ouvir. Não conheço a obra, não li. E queria colocar-te uma questão um pouco genérica de natureza ética, que tem a ver com a compaixão. O grande traço que une, portanto, os seres dentro da natureza, os seres vivos, é a senciência, o facto de todos terem, os vegetais também, a sensibilidade. E a minha pergunta é se consideras, portanto, digamos, de algum modo, uma sugestão, que a compaixão é o sentimento e princípio, simultaneamente, ético, de algum modo mais universal. E agora dirijo-me a ti um pouco como spinozana também. Se podemos considerar que tem uma dimensão ética, o sentir com o outro, não só quando há padecimento, mas quando o pathos, quando esse sentir com o outro é de natureza, digamos, da natureza da perfeição, da natureza da ação. Isto é, se o padecer com o outro tem uma dimensão ética, mas o alegrar-se com o outro a não tem igualmente. Claro. Isto é, se não podemos dar à compaixão um sentido extremamente alargado do ponto de vista ético. Pois eu penso que a compaixão tem um sentido de comunidade, de partilha. Geralmente é usada quando há algo que nós, quer dizer, ligado ao sofrimento, de quem nós temos pena, etc. Mas essa compaixão, até do próprio latim, compatire, é padecer com o outro. Portanto, padecer com o outro e não só naquilo que é triste, mas também nas suas alegrias, etc. Agora, eu não posso deixar de responder a uma coisa porque tu tocaste num ponto que me é sensível e que se calhar não tem nada a ver com o que... quer dizer, com o público. Mas o Adelino falou-me de eu enquanto espinosista. E eu tenho que dizer, o Spinoza é extremamente duro relativamente aos animais. E disse uma coisa que eu vou repetir e é das poucas coisas que eu não perdoo a Spinoza. E diz assim, nós podemos alimentar-nos à vontade dos animais. Não podemos alimentar de animais, podemos servir dos animais como queremos. E depois diz uma coisa, é só uma compaixão estupidamente feminina que me leva a não poder comer galinhas ou não poder comer animais. Portanto, isto eu não perdoo a Spinoza, ou seja, procuro esquecer. E são duas linhas na ética, e ele nunca mais volta a falar disto. A não ser, ele fala realmente das mulheres e não fala muito bem das mulheres. Mas um facto é que toda a sua ética levaria para uma situação diferente, não é? De comunhão com a natureza, de respeito com a natureza, mas ele considera que os homens têm todo o direito de usar a natureza a seu favor. Digamos, em tópicos muito, muito pequeninos da ética, não é de todo um tema que ele, quer dizer, que ele desenvolva, e daí, muitas vezes, as pessoas acharem que ele está nessa linha de respeito, etc, etc. E, claro, respeito pela natureza, porque para ele a natureza é Deus, não é? Mas, agora não quero começar a falar de Spinoza. Pronto.
Então ainda temos aqui mais uns minutos e o Padre António está aqui a pedir o microfone. Querida Luísa, a professora Luísa Ribeiro Ferreira, muito obrigado pela clareza com que nos traz assuntos complexos e difíceis. Tirando aqui algumas notas, explique lá porque é que tem esta relação simultaneamente de apreço e de distanciamento em relação à obra do Coetzee, cito-a. Não subscrevo as teses, mas é um livro que gosto muito. Como é que é possível gostar muito do livro, não subscrevendo as teses e divergindo até do pensamento do autor? Eu acho que o livro tem personagens que são interessantíssimos e que revela conflitos que para mim também são muito interessantes e são muito reais. Para além do conflito nora-sogra, que isso não me acontece, mas de qualquer maneira, está ali a minha nora, mas de qualquer maneira eu penso que é um livro que toca em pontos essenciais do relacionamento humano, da incapacidade de aceitação do diferente, da dificuldade de comunicação, do facto das pessoas se sentirem infelizes e por não conseguirem expor ou convencer aquilo que é norma de vida para eles ou para elas, neste caso da Elizabeth Costello. A personagem de Elizabeth Costello é realmente uma personagem que me toca muito, mas eu, na realidade, não tenho nada a ver com as teses do Singer, ou seja, acho extremamente exageradas, acho que nós devemos respeitar os animais, com certeza, e que acho que devemos ser punidos quando os tratamos mal, etc, etc, mas não sou a ponto, não digo de todo que os animais são pessoas, não são, por muito inteligentes que sejam, na minha perspectiva. É o segundo ponto, no diálogo agora... Deixe-me só dizer uma coisa que há bocado também eu queria deixar passar, mas não é, disse assim que eu fui clara, é porque eu acho que a clareza é a caridade do filósofo, e eu procuro ser caridosa, ou seja, ser clara. Luísa, a radicalidade deste debate que nos provoca e que nos obriga a pensar, a nós, pelo menos a mim, de uma tradição humanista de inspiração cristã, coloca-me muitas perplexidades e um grande incómodo na homologação que ele faz de animal a pessoa, ou melhor dizendo, há animais que podem ser pessoas, há pessoas... Como é que é? Há animais que podem ser considerados pessoas, há seres humanos que podem não ser considerados pessoas se não têm aquelas características que ele define de comunicabilidade, de simpatia, de intelectualidade. Ficam de fora os deficientes, ficam de fora os loucos, ficam de fora as pessoas em coma. É uma epistemologia filosófica com consequências éticas que, e digo o que penso, considero que traz algum perigo para todos, para as pessoas e para os animais. Eu estou inteiramente de acordo, Padre António. Eu acho que uma criança pode não ter raciocínio, mas não deixa de ser pessoa. Um deficiente, na realidade, pode não resolver problemas que os animais resolvem, mas não deixa de ser pessoa. A tese do Singer é que acha que eles estão abaixo do nível que é considerado para ser pessoa. É como tal... se nós não lhes fazemos mal, também não devemos fazer mal aos animais. É um pouco esse o raciocínio dele, não é? Mas eu não subscrevo de todo essa tese. Desculpa lá, pronto. O terceiro ponto que me parece uma aquisição deste debate, do debate que estes autores trazem à nossa reflexão contemporânea, é toda a vida... E toda a vida animal sente dor. Sim. E o termo compaixão, antes de ser um termo ético, é um termo que se aplica à própria condição vivente. Todos os viventes e todos os viventes animais partilham uma dor de viver, que pode ser uma dor dentro da própria carne vivente, no combate celular, ou por ameaça de doenças internas, como pode ser uma dor da agressão dos outros animais, da agressão do humano, da agressão do próprio meio ambiente.
Portanto, acho bem apropriado que o termo compaixão seja introduzido para definir e classificar toda a dor, pathos, que a própria vida de quem sente, na dimensão sensorial sensitiva, que nós humanos partilhamos inteiramente com os animais. Inteiramente, e portanto aqui não há distinção objetivamente nenhuma, que a vida custa a todos e a todas as criaturas viventes, de igual modo. A compaixão, e aqui o segundo sentido, compaixão como dimensão ética em que o sofrimento dos outros me provoca uma ação de cuidado e uma ação de proteção. E, portanto, digamos, este já é outro sentido, mais de responsabilidade ética, que este debate, curiosamente pela sua radicalização, traz-nos também aquisições intelectuais, ecológicas e éticas importantíssimas. Pronto, obrigado. Eu penso que não tem resposta, Padre António. E só lembro, digamos, o termo latino compatire, não é? Portanto, padecer com, termos essa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, não é? E que o animal não tem. Não sei se há mais alguma intervenção, comentário ou pergunta à Luísa. Ainda estamos aqui dentro do tempo, mas a Luísa está a achar que... Não, eu estou disposta a continuar aqui a conversar, mas acho que já... Sim, aqui, então, para a Francisca Cordovil. Agora mesmo veio-me à cabeça uma questão que se me coloca sempre, que é a crueldade dos animais uns contra os outros. Como é que os animais tiram a vida com facilidade uns aos outros? E, portanto, até que ponto é que nós também, quando queremos transformar os animais em pessoas, não estamos aqui a fazer uma série de erros de raciocínio e, no fundo, o que é a finalidade de um ser vivente? E o que é a nossa própria finalidade? Nós, se calhar, nascemos para dar a vida uns aos outros, para cuidar da natureza também, e os animais, muitas vezes, têm uma vida muito, muito breve e facilmente se matam uns aos outros, não é? Portanto, é uma coisa que não é muito fácil, muitas vezes, para mim entender, mas que, se calhar, também nos faz pensar sobre como é que os humanos se relacionam entre si e como é que o que é que pode ser a finalidade de um ser vivo. O que eu penso é que essa agressividade nos animais é natural e ninguém vai impedir o leão de atacar a presa, não é? Porque a sobrevivência vem daí, não é? Agora, no caso dos humanos, é completamente diferente. Como tal, eu não percebi muito bem a sua questão. É porque o microfone, não, para mim, não estou a ouvi-la. A questão que se me coloca é a gente, quando quer raciocinar... Não. Quando queremos raciocinar sobre os animais com base na nossa experiência humana, não estamos também, muitas vezes, ou a querer que os animais... sejam compreendidos pelos nossos sentimentos, se calhar não é possível, porque são situações tão diferentes que pura e simplesmente, e por isso é que um humano, muitas vezes, a gente não condena o leão, mas nós, como humanos, a mim faz-me imensa impressão ver aqueles filmes dos animais a comerem-se uns aos outros, porque eu sou humana. Portanto, é só a questão que de repente se me colocou, é assim, se queremos, é muito difícil crer que o raciocínio que se aplica às vidas dos animais e às vidas dos humanos seja assim um paralelismo tão fácil. Claro, mas eu penso que não é isso que o Singer pretende, não é? Ele não pretende alterar os comportamentos dos animais, isso seria absurdo, não é? E não pretende que nós nos comportemos tendo em vista como é que os animais se comportam. O que ele pretende é que, na realidade, haja da nossa parte uma atitude diferente relativamente aos animais, porque eles são dignos de respeito e porque não podem ser meros objetos que nós utilizamos. Quer dizer, Tucur é essa a tese dele, não é? Então, aqui mais uma pergunta. Olá, Luísa, mais uma vez, e obrigada
pela esta leitura, pela sugestão da leitura, que eu gostei muito do livro e que acrescentaste muito àquilo que eu li e a perceber aquilo que eu... Estou a ouvir, estou a ouvir. Estás a ouvir melhor? Estou. Sim. Eu não sei se é uma questão, mas nós temos estado sempre a falar aqui, nós e os animais. E eu, quando comprei o livro, aliás, comprei em inglês porque existe, ainda não está esgotado, comecei a pensar logo antes de eu ler se estas vidas dos animais éramos nós também. Porque nós estamos sempre a falar de nós e os animais. Mas nós somos animais. Nós somos um conjunto de animais que aqui estamos a discutir a vida dos outros animais. Não é? E fiquei um bocado na dúvida de se o Coetzee, estas vidas dos animais eram também as nossas próprias vidas humanas ou se era só dos outros animais. Não, eu acho que é nitidamente dos outros animais. Quando ele está a falar das vidas dos animais, é nos animais em sentido estrito. Animais não racionais. E depois digamos, a teoria que ele constrói vai nessa linha da necessidade de alterarmos o nosso comportamento relativamente aos animais. Como animais. Sim. Nós, no fundo, somos animais, não é? Claro. Estamos sempre a falar dos animais, mas parece que nos estamos a excluir desse conceito alargado de animal. Há uma diferença específica que é o ser racional, não é? Claro que há. E que imediatamente traça uma fronteira. Mas nem ele pretende abolir essa fronteira, não é? Claro. O que ele pretende é num plano meramente ético, uma alteração de comportamentos, não é? Claro que depois há toda uma matemática ontológica que subjaz, isso é verdade. Aliás, eu percebo muito bem o que aquela senhora disse sobre os animais a matarem-se uns aos outros. Como sabes, eu passo muito tempo no meu jardim e estou sempre a ver os melros a comer as minhocas e o gato a comer as lagartixas e tudo aquilo se comem uns aos outros permanentemente, não é? Sim, ele não pretende modificar isso, não é? Não sei se nós também não vamos um bocado dessa linha, digamos assim. Nós comemos animais também, de outra maneira, mas acabamos por comer. Porque somos animais também, não é? Não sei. Bem, mas é um facto que ele faz uma diferença entre os animais sentientes, não é? E aqueles que não são. É a história dos peixes, dos répteis, etc. Sim, os caracóis, por exemplo, não sentem dor, não é? Porque eu acho que ele comeria caracóis, não sei. Pronto, era só isto, era um pequeno comentário. Obrigada. Muito obrigada. Então, não havendo mais questões, se por acaso houver mais alguma, digam por favor. Mas estamos em cima da nossa hora, foi um calendário brilhantemente cumprido e preenchido, e então convocávamos o Padre António para vir encerrar esta sessão. Este debate da relação, da homologação, da diferença entre o humano e o animal está na ordem do dia, está na ordem do dia da filosofia, da política, da ética e da espiritualidade. E da espiritualidade cristã. Curioso que no livro do Gênesis se apresente uma dieta totalmente vegetariana no capítulo 1. Hão de comer árvores, frutos que dão semente, que dão semente, que dão semente e por aí fora. Porque a vida, através da semente, transmite vida, que é, digamos, uma forma pedagógica de dizer, profeticamente, que é possível uma alimentação não sacrificando animais. Dois momentos da tradição cristã, desta relação do crente com o animal. A loucura dos padres do deserto nos séculos IV, V, VI. Um movimento radical de conflito com a sociedade urbana,
e um cristianismo aburguesado, de conveniência, que já tinha perdido a memória de um cristianismo profético de resistência, do período do martírio e das perseguições romanas, as elites cristãs, cultas, saem das cidades e migram para as cavernas do deserto, procurando, curiosamente, viver como os animais, recusando o cosmopolitismo urbano e adotando a vida do bicho na caverna como o protótipo da radicalidade cristã. Isto é de loucos. E até deixavam crescer as barbas e crescer as unhas, é de loucos, para se aproximarem do animal, para se reconciliarem exteriormente com o animal a partir de uma aceitação interior da própria instintividade e da própria agressividade. Um caminho de loucura, mas que a tradição cristã nos assinala. Outro momento significativo, São Francisco de Assis, de uma forma, digamos, mais poética, no belo sentido da palavra poética, ou poesia, que é uma relação criativa com as coisas e com os animais. Pronto, o debate está aberto e apenas o quero continuar aberto. A concluir felicitando os organizadores desta iniciativa, de vários momentos, o Foco Ecológico e as pessoas que o integram, e principalmente as pessoas que deram o rosto e organizaram este ciclo, 2 conferências e de leituras, o João Almeida Dias e a Luísa Ribeiro Ferreira. Numa boa oportunidade, trazendo a debate questões de urgência política, de urgência filosófica, de urgência ética e de urgência espiritual, e quando utilizamos a palavra espiritual, é a forma de vivermos a nossa relação como crentes, como humanos, como não crentes, como pessoas, com tudo o que nos liga à vida e à realidade. Espiritualidade é a integração serena, harmoniosa da complexidade dos viventes que se encontram em nós e nós, no nosso corpo, na nossa consciência, nos encontramos também com as coisas materiais e com as criaturas viventes. Felicito, agradeço e desejo que uma proposta nova, adaptada, desafiante, possa acontecer nos próximos anos. No próximo ano, já. Temos aqui e apenas o eco de acontecimentos recentes que nos podem desafiar no próximo ano, a nossa reflexão de foco ecológico. A guerra e as consequências alimentares, o trigo que é retido nos portos, o pão e o trigo que não chega a países e a fome que aumenta. Uma notícia há pouco, quando estive para cá, o clima de Espanha e de Portugal, em Espanha e Portugal nunca tiveram um clima tão seco nos últimos 1200 anos, com consequências graves para a cultura da vinha e da oliveira. E uma notícia hoje do meu Algarve: só haverá água se não chover, entretanto, no outono até o inverno. Portanto, esta agenda ecológica está na ordem do dia pela seca, pela guerra, pela urgência de decisões políticas e também de comportamentos cotidianos nossos. Saúdo o foco e desejo um bom verão, umas boas férias e até para o ano, se Deus quiser, nestas circunstâncias. Uma boa noite a todos, uma boa noite a todas.